Uma coisa que é interessante, né? O Demori está publicando um livro agora, né, sobre o caso Master, né? Coisa Nossa, que é uma expressão com Cosa Nostra, que ele foi quando ele investigou a máfia italiana. E ele designa o escândalo do Master como máfia. Esses governos de extrema-direita, eles parecem todos, né, Ricardo, ou enfiados no crime organizado, ou mafiosos mesmo, né? Tem omertá, tem ligação com esquemas de lavagem, com policiais corruptos, autoridades de segurança corruptos, milícias. O que acontece na Argentina, de uma certa forma, se repete no Brasil e nos Estados Unidos, né? Sim, sabe, um cara que falou muito bem sobre isso foi o Spike Lee. O Uhum, Spike Lee disse: essa galera é tudo gangster. uhum. A extrema-direita mundial O é Robert formada De por Niro gangsters. chama o Trump de gangster. A extrema-direita mundial é formada por gangsters. E é isso que eles são mesmo, são mafiosos. Né? Por quê? Porque eles estão atrás de ganhar dinheiro para si próprios, muitas vezes. Olha o Trump ficando cada vez mais rico na presidência dos Estados Unidos. Isso Uhum. tem cabimento. Né? Ele utilizando informação privilegiada para ganhar dinheiro, para repassar para outras pessoas ganharem dinheiro. Agora, recentemente, ele estava com uma ideia lá de cobrar para passar antecipadamente as informações, ou seja, para um cara do mercado financeiro, ele paga uma taxinha lá e fica sabendo antes para poder investir, para poder ganhar dinheiro. Olha o tipo de absurdo que a gente está vendo. E sim, são máfias, a gente tem que enfrentá-las com esse olhar, um olhar de máfia. Né? Por quê? Porque são famílias, muitas vezes, que se juntam, né, para poder cometer as atividades criminosas. Olha o caso da família Bolsonaro, se não é um Dom Corleone e os seus filhos. É Sim. mais ou menos a mesma coisa. A diferença é a inteligência, né? Não é tão inteligente quanto Dom Corleone. Mas, assim, a característica de atuação é a mesma. É máfia. Uhum. A família Bolsonaro é uma máfia. Né? E a família Trump é uma máfia. O Trump mandou o genro negociar em Gaza. O que o genro tem a ver com isso? Quem é o genro no governo dos Estados Unidos para ir lá negociar? Né? E não é só lá que ele vai, não. Ele vai para outros países fazer negociação em nome de Donald Trump também. Então, assim, a família, atuando, né, como máfia. Né? Olha o Milley com a irmã. O que é isso não uma máfia? É. Os dois comandam a política argentina na base da propina, na base do dinheiro sujo. Então, são máfias, a gente precisa combatê-las como são. Uhum. Combatê-las como são. Inclusive, mandar um beijão para Sandra Araújo. Ali a Sérgio já diria o mestre Ogway. Todos os esforços que se fazem para evitar uma coisa pode apenas acelerar os acontecimentos. Às vezes a ex nem ia falar nada do ser e medo. Ela ia seguir com a vida dela em paz, quieta e evitar o problema para a cabeça dela. Aí o cara faz isso e ela sobrevive e a vingança feminina tem o seu poder, né, Ricardo? Vamos lembrar da ex-esposa do Pita, ex-prefeito de São Paulo, que entregou todo o esquema de corrupção, ele foi preso por Nilceia causa Pita. dela. Nilceia Pita, exatamente. Teve aquele fiscal da Prefeitura de São Paulo, que tinha um esquema também da máfia dos fiscais. Quem Uhum. entregou? A mulher, porque ele não queria pagar pensão para a filha. E Tem aí, vingança maior do que o cara que estava nas reuniões, o Mauro Cid, entregou o Bolsonaro? Todos os caras. pois é, Ainda ficou naquele negócio, né? Delata, não delata. Eu vou voltar atrás porque envolveu o pai dele, né? Mas entregou todo mundo. na hora que a coisa apertou pro lado dele, ele entregou, ele abriu a boca, né, falou tudo. Então, assim, cuidado, gente. Se você quer ser desonesto, não envolva outras pessoas na sua desonestidade, porque senão você fica na mão delas. Seja desonesto sozinho, porque senão você se ferra. O próprio Vorcaro, eu acho que ele só não abriu mais a boca porque o esquema dele é muito maior, né? E acho que Esse ele é o está grande problema. apostando que se surgir uma vitória do Flávio Bolsonaro no meio do caminho, ele acha que ele vai ter mais facilidade. Aham. Né? Ele está apostando que ele precisa segurar mais 2 meses dentro da cadeia lá do jeito que está. É Uhum. isso que ele está apostando. E depois tudo mudaria. No Estado democrático de direito, as coisas não funcionam assim. Né? A justiça tem um caminho, o executivo tem outro caminho, o legislativo tem outro caminho, que não se cruzam. Eles são harmônicos em cima, cada um na sua.
cada um do seu lado, né? Então, assim, não é porque o Flávio vai ganhar a eleição que ele vai ter facilidade com a justiça. Ainda mais na mão de quem está, né? Na mão dos ministros todos. Porque assim, ele está na mão do André Mendonça, mas é uma história de grande repercussão. Uhum. E é difícil o André Mendonça segurar esse negócio. Porque está todo mundo de olho no Banco Master. Diferentemente do caso do Dark Horse, que meio que caiu no esquecimento, o Banco Master não cai no esquecimento, né? Cada vez que surge uma novidade, ontem mesmo saiu uma matéria que o Vorcaro vai fazer mais um depoimento, uma tentativa de, quem sabe, fechar um acordo de delação premiada. Terceira tentativa. Se não abrir o bico, que nem o Mauro Cid, não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. E ele fica tentando poupar as pessoas, né? O tempo todo está tentando poupar alguém, tentando poupar os poderosos. Aí ele resolveu, na última tentativa de delação, entregar o Ciro Nogueira. Mas só também, não quis entregar mais ninguém. Aí não conseguiu a delação, porque a polícia sabe muito mais do que isso, né? Aliás, a polícia sabe praticamente tudo, porque o celular do cara é uma delação. E são 8 celulares. Então, né? Então você imagina o tanto de informação que tem ali, que a polícia acessou. É muita coisa. Então, realmente, ele precisa abrir o jogo, mas bonito, falar tudo, senão ele não vai conseguir acordo nenhum. Nenhum. Exatamente. O Ricardo, o que você achou do ato do Lula em Vila Euclides? Foi um grande acerto, dentro do esperado? O que você vê os passos do presidente com todo esse contexto que a gente está falando? Ataque do Lulinha, Flávio Bolsonaro, o panorama internacional desfavorável. O que você achou do evento? Cara, eu achei que o evento foi muito legal, porque é simbólico, né? O estado da Vila Euclides é muito simbólico para o PT, para o Lula, né? E assim, ele voltou lá e encheu o estádio de novo. Uhum. Ficou uma cena muito parecida com aquelas cenas antigas, final dos anos 70, início dos anos 80, quando ele comandava as greves ali. A gente viu um mar de gente lá no meio de novo, perto de 40 mil pessoas no estádio, né? Então, assim, para um lançamento de candidatura foi um negócio realmente espetacular. Principalmente quando você compara com o Flávio, quando você vai lá para Copacabana e vê que o cara não levou nem 9 mil pessoas em Copacabana, que é de graça, que é num domingo, né, que é em frente à praia, que já é um domingo em que a Avenida da Praia fica fechada para as pessoas caminharem, andar de patins, de skate, passearem. Então, assim, já é um dia que a praia está cheia, né, que a Avenida da Praia está cheia. E mesmo assim eles não conseguiram encher. Mas foi muito simbólico, acho que foi muito importante, porque o Lula pôde relembrar toda a sua trajetória, né, desde quando começou. Achei muito legal quando eles publicaram lá mostraram no telão o Lula de hoje escrevendo uma carta para o Lula do passado. Acho que foi importante porque as pessoas conseguem perceber a dinâmica da diferença do tempo, né, como era naquela época. Muita gente não se lembra. Eu mesmo tenho poucas lembranças desse período de 79, 80, pouquíssimas lembranças, né? E então, assim, tem que ser realmente as pessoas mais velhas para lembrar. E ele pôde trazer de volta isso para quem não viveu esse período. Ele pôde relembrar tudo isso para quem não estava vivo ainda, não tinha nascido ainda, ou para quem já tinha nascido, mas era muito pequeno. Então, ele trouxe de volta essas lembranças importantes. Achei que foi um belo lançamento de candidatura. Achei que foi bem bacana mesmo o ato, foi um acerto ter escolhido aquele estádio, aquele lugar, pela simbologia que ele representa, onde tudo começou. Exatamente. O Marcos mandou aqui o Demore e falou que já fez festa com mais gente na questão do Flávio Bolsonaro. Ricardo, pergunta o Marcos, você acha que esse caso do Master vai dar em algo? Eu tenho a sensação que o Mendonça está fazendo um monte de coisa errada para dar nulidade no processo. E ele mandou aqui também, falou da patetice e da candidatura do Rachadinha. Você acha que tá sendo cavado uma nulidade ou você acha que ele quer mudar a direção do caso? Eu acho que ele quer mudar a direção do caso. Eu acho que ele quer encaminhar para uma forma que não comprometa os bolsonaristas, não comprometa a extrema-direita, que ele vai tentar levar para apontar na direção de que, olha, a esquerda que tem envolvimento com o Vorcar. Quando você pega lá os pontos de contato, isso já foi inclusive levantado, né? Quais são os pontos de contato do Daniel Vorcar com o mundo político? E aí você pega os pontos de contato com a esquerda, os pontos de contato com a direita,
é completamente diferente. A direita está de lavada. Né? Todo mundo tem contato com o Daniel Vorcado de alguma maneira na direita. Na esquerda é um ou dois. Tem lá o Jacques Wagner, que era amigo do sócio, e quem mais? Né? Nem estou lembrando de uma segunda figura aí. Eles ficam tentando associar diretamente ao Lula, porque o Lula recebeu o Vorcado no Palácio, mas o cara era um banqueiro, era dono de um banco, e é normal que o presidente da República receba um dono de banco. Recebeu todos os donos de banco dos outros bancos, o Lula recebeu também, não tanto, não quer dizer nada. Né? Mas assim, eu acho que ele tenta conduzir a investigação de uma maneira que vai incriminar a esquerda, os políticos de esquerda, vai criar uma falsa percepção da sociedade, porque quando você olha para os números, para os dados, para os fatos, você vê que, de fato, é a direita que está comprometida com Daniel Vorcado. Eu acho que esse inquérito ele vai acabar dando em algum lugar, porque existe uma pressão popular grande. Não dá para ele acabar em pizza. São 52 bilhões de reais de prejuízo que ele causou no Brasil, muito dinheiro de aposentado e pensionista, muito dinheiro, bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Então é dinheiro público, né? Que ele estava roubando e dando dinheiro para fazer filme do Bolsonaro. Então esse é mais um motivo pelo qual o Flávio tem que responder, porque o dinheiro é público, o dinheiro não é privado não. Ele fala, negociação privada, de privado para privado, não é não. Dinheiro público, dinheiro de aposentado e pensionista. Então ele tem que responder por isso sim. E eu acho que essa investigação vai dar em algum lugar. Porém, não vai dar em algum lugar antes da eleição, não. Você acha que vai para depois? Vai depois. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!